Fala pessoal, professor Guilherme novamente aqui, dando continuidade no nosso curso de ondulatória, tá certo? Dentro da parte de acústica. E agora no finalzinho do curso, estudando aqui tubos sonoros, formação de ondas estacionárias em tubos sonoros e os modos de vibração das ondas no interior dos tubos, nós chamamos de harmônicos, tá? Então, esse título dessa aula também é conhecido nos livros por aí como harmônicos em tubos, tá joia? E aí, pessoal, dependendo do tubo que nós estamos estudando, ele pode ser classificado como sendo tubo. Ele vai esse U aqui, né? Vamos lá. Tubo aberto. Ou também chamado tubo fechado. O tubo aberto, nós entendemos como sendo o tubo que é aberto nas duas extremidades, tá joia? Então nós vamos entender como é que funciona o primeiro harmônico, o primeiro modo de vibração das ondas no interior dos tubos, tá legal? Quando a gente fala primeiro harmônico ou primeiro modo de vibração, nós estamos falando da menor frequência que pode se formar nesse tubo, tá? Então vamos começar desenhando um tubo aqui. Como eu falei para vocês, nós temos aqui um tubo aberto, e essa denominação é para tubos que são abertos em ambas as extremidades, tá legal? Então vamos supor que o nosso tubo seja esse aqui, ó. Quando você tem uma onda estacionária que se forma num tubo aberto, tá? O primeiro harmônico, vamos escrever isso aqui? Então, olha só, nós vamos analisar a formação do primeiro harmônico, e esse primeiro harmônico, ele também é chamado de frequência fundamental, tá certo? Então, o primeiro harmônico ele é caracterizado pela formação de ventres nas extremidades que são abertas, e formando-se um nó no meio desse tubo. Tá legal? Então vamos marcar aqui mais ou menos a posição central do tubo, para a gente poder enxergar a formação desse nó. Então vamos supor que seria nesse ponto aqui, ó. Tá joia? Então é aqui que nós vamos ter a formação do nó, tá? Então, se nas extremidades nós temos a formação de ventre, e no centro eu tenho a formação de um nó, então o desenho do primeiro harmônico ou da frequência fundamental, ele fica dessa maneira aqui, ó. Beleza? Então aqui no meio nós temos a formação do nó, que é aquele ponto em que você tem amplitude de vibração igual a zero. E aí nós temos a formação dos ventres aqui, nessas regiões, em que você tem máxima amplitude de vibração e aqui também máximas amplitudes de vibração, tá? Então, ventre nas extremidades que são abertas e o nó no centro, tá joia? Muito bem. E tudo isso se forma no interior desse tubo que tem um comprimento igual a L, tá joia? Então, vamos chamar aqui, ó, de L, o comprimento desse tubo, tá legal? E vamos começar a fazer uma análise da parte matemática dos harmônicos no interior dos tubos abertos, tá? Então, para isso, basta você lembrar o seguinte, vamos fazer uma analogia com algo que a gente já conhece, que é a formação de harmônico em cordas. Quando você tinha uma corda que estava vibrando num único fuso, essa corda estava vibrando dessa maneira aqui, ó, tá? E essa distância, né, ela corresponde a lambda sobre 2, ou seja, meio comprimento de onda, né? Então, de certa forma, tentando fazer uma analogia, nós poderíamos entender que se eu pegasse esse fuso, cortasse ele na metade, pegasse essas metades e colocasse elas invertidas aqui, ó, a figura que nós teríamos seria essa aqui, tá certo? Então, isso mostra que você tem, nesse trechinho aqui do nó até a extremidade do tubo, um valor que equivale a lambda sobre 4. Ou seja, esse trechinho aqui ele é equivalente a 1/4 do comprimento de onda
da onda que deu origem a essa estrutura aqui, tá? E a mesma coisa do outro lado. Então, esse trecho aqui, ó, do nó até a extremidade aberta do tubo, nós temos uma distância que equivale a lambda sobre 4. Tá joia? Então, se você pensar nesse comprimento L, nós podemos dizer que L é equivalente a 2 lambda sobre 4. Ou ainda que L é equivalente a lambda sobre 2. Tá certo? Se L é equivalente a lambda sobre 2, então vamos tirar o lambda, vamos enxergar como é que fica o comprimento de onda, não é verdade? Então o lambda, comprimento de onda, eu posso escrever que ele é equivalente a 2 vezes o comprimento do tubo. Tá joia? Isso é uma informação bastante importante, porque você consegue o comprimento de onda em função do comprimento do tubo, e aí, substituindo esse comprimento de onda na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, eu consigo a frequência na qual o tubo está vibrando, a frequência na qual a onda no interior do tubo é formada, em função do comprimento do tubo. E isso é uma coisa muito importante, porque quando você está tocando uma flauta, um clarinete, um instrumento de sopro de maneira geral, você precisa tampar os buraquinhos, abrir, né? Dependendo de cada instrumento, você tem uma particularidade. Isso faz com que porções diferentes daquele instrumento, porções diferentes nós estamos dizendo com relação aos comprimentos, então comprimentos diferentes daquele instrumento estão vibrando, né? De acordo com a frequência que você quer emitir, tá certo? Então, dessa maneira, se eu passar o lambda dividindo, a frequência é a velocidade dividido pelo lambda, ou substituindo o lambda por 2L, eu posso dizer que a frequência do primeiro harmônico no tubo aberto, ela é a velocidade dividido por 2L. Lembrando que essa velocidade é a velocidade do som no interior do tubo aberto, tá? No interior do tubo nós temos ar, então você poderia entender como sendo a velocidade do som no ar, tá joia? Então essas características que eu descrevi para vocês são pertencentes ao primeiro harmônico no tubo aberto. Entretanto, não existe apenas o tubo aberto, né? Como eu comentei com vocês, nós temos também um outro tipo de tubo que seria um tubo fechado. Então vamos lá, vamos observar como é que funciona o primeiro harmônico quando se trata de um tubo fechado. Pessoal, o nome tubo fechado, como eu mencionei agora há pouco, ele se refere a um tubo que tem uma extremidade aberta e uma extremidade fechada. Então seria isso aqui. Isso é o que nós chamamos tubo fechado. Uma extremidade é aberta e a outra extremidade é fechada, tá? E nós também vamos trabalhar a ideia de que esse tubo ele tem um comprimento que nós vamos chamar de comprimento L. E para você poder entender a formação do primeiro harmônico, também chamado de frequência fundamental, tá certo? Então, primeiro harmônico ou frequência fundamental, no tubo fechado, segue uma regra, né? Regra entre aspas, só para que você, estudante de vestibular, possa ter esse desenho em mente na hora que você precisar, que você estiver fazendo ali uma prova, você não lembrar dessas estruturas matemáticas, porque ninguém deve ficar decorando isso, turma. Decorar física não é aprender. Você tem que lembrar das estruturas, entender o seu funcionamento, e aí as equações vêm em cima disso, tá certo? Então aqui na formação dos harmônicos em tubos fechados, a gente segue sempre essa regrinha que eu falei para vocês. Nas extremidades fechadas, formam-se sempre nós. Então não interessa se o tubo é aberto dos dois lados, se é fechado dos dois lados, como se fosse um tambor, né? Então o ar lá dentro, você está batendo numa extremidade, o tambor está formando uma onda sonora lá dentro também. E ele tem duas extremidades fechadas. Então seriam dois nós, tá certo? Então nesse tubo em que uma extremidade é aberta e a outra é fechada, ocorre isso aqui, ó. Então, na extremidade aberta, nós temos a formação do ventre e na fechada, o nó.
Então o desenho ficaria dessa forma aqui, turma. Tá joia? Então aqui a formação do nó. E aqui na parte aberta, a formação do ventre. Entretanto, é muito importante perceber que esse desenho formado aqui no tubo fechado, ele é equivalente a só um pedaço desse desenho que se formou no aberto, né? Exatamente igual. Então significa que nesse momento, este comprimento L, ele equivale a lambda sobre 4. Então, quem que é lambda sobre 4? É toda essa distância aqui, ó, que pega o comprimento do tubo todo. Então, se você fizer isso matematicamente, você vai estar fazendo o seguinte: nós vamos pegar o lambda sobre 4 e vamos igualar ao comprimento do tubo, que é L. Aí eu passo o 4 multiplicando e entendo que o lambda fica sendo igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Tá joia? Análise matemática que serve apenas para este primeiro harmônico, né? Então, se você fizer agora o cálculo da frequência, nós sabemos que a frequência é a velocidade dividida pelo lambda. Tá joia? O lambda, ele é 4 vezes o comprimento do tubo. Opa, então a frequência do primeiro harmônico em tubos fechados, ela assume essa característica. Então, essa frequência vai ser a velocidade do som no ar, uma vez que no interior do tubo nós temos apenas ar, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo, que eu estou expressando aqui como sendo 4L. Tá joia? Então, olha lá, ó, frequência, vamos pôr um número 1 aqui também. Frequência do primeiro harmônico, ou chamado frequência fundamental, né, dos harmônicos em tubos. Beleza, pessoal? Tá joia? Então, é muito importante você já fazer uma comparação, né, entre os tubos aberto e fechado, para que você consiga ir entendendo os desenhos dos outros harmônicos que eu vou fazer com vocês aqui. Beleza? Então, aquele segundinho para vocês se organizarem e daqui a pouco a gente volta para analisar o segundo harmônico. Vamos junto, hein? Legal. Moçada, então, para estudarmos o segundo harmônico, vamos começar de novo pelo tubo aberto. Vamos lá. Então, agora, como nós já sabemos a formação, como nós já sabemos a estrutura, tá legal? Então, agora nós vamos ser um pouco mais práticos, né? Então, a coisa vai funcionar assim, ó. Vamos lá. De novo, trabalhando com o tubo aberto. Igual nós fizemos no primeiro harmônico, nós vamos fazer o desenho do tubo aberto nas duas extremidades, tá legal? Então vai ser isso aqui, ó. Tubo aberto nas duas extremidades. Então esse é o nosso tubo aberto. E vamos fazer aqui, pessoal, uma divisão no meio desse tubo, para a gente poder fazer o desenho dos harmônicos, tá? Então, como é que fica aqui a construção dos harmônicos? Nós temos que entender que nós vamos fazer agora 2 desenhos iguais ao anterior, tá certo? Então, este que vai ser o segundo harmônico de tubo aberto. O que é o segundo harmônico na prática, pessoal? São 2 desenhos iguais ao primeiro. Então, nessa hora, você tem que ser prático. Se o segundo harmônico são 2 desenhos iguais ao primeiro, vamos lá. O primeiro desenho era isso aqui, né? Então, eu tinha a formação de uma onda estacionária com essa cara. Eu refaço esse desenho e isso é o segundo harmônico. Tá joia? Agora que nós já construímos, se você quiser, você pode até apagar essa linhazinha do meio aqui, ó, para que a sua figura fique mais visível com relação às estruturas físicas que nós vamos destacar daí de dentro, tá? Então vamos lá. Quais são as estruturas importantes? Perceber que aqui nós temos a formação dos nós, tá legal? Que esse trecho do meio, ele corresponde a lambda sobre 2, então seria como se você estivesse pegando
um fuso por completo, tá certo? E aqui você tem metade de fusos. Então, esse pedacinho, ele equivale a lambda sobre 4, e esse pedaço, ele equivale a lambda sobre 4. E tudo isso está sendo formado no interior desse tubo que tem comprimento L. Tá legal? Muito bem. Então vamos somar todo mundo? Se você somar lambda sobre 4 duas vezes com lambda sobre 2, tudo isso vai dar o comprimento do tubo que é L. Não é verdade? Então eu simplifico esse 2 com esse 2 aqui embaixo, sobra lambda sobre 2, você caiu em 2 lambda sobre 2 sendo igual a L, não é verdade? Moçada, 2 lambda sobre 2 igual a L, no fundo, é L, comprimento do tubo, igual a lambda. Não é verdade? Então, nesse momento, nós temos um comprimento de onda que é equivalente ao comprimento do tubo. Tá certo? E aí, jogando isso no cálculo da frequência, nós sabemos que a frequência é a velocidade dividida pelo lambda. Então, nesse caso, a frequência do segundo harmônico fica sendo a velocidade dividida pelo comprimento do tubo, que é L. Beleza? Então, todas essas análises que nós acabamos de fazer, elas são válidas para o segundo harmônico de tubo aberto. Partindo agora para os tubos fechados, vamos fazer uma análise aqui, então. Tubo fechado. Nós vamos tentar construir o segundo harmônico de um tubo fechado. Legal? Só que antes de fazer o desenho, vamos estudar como seria esse desenho? Vamos tentar? Então vamos fazer uns rabiscos aqui. Então vamos supor que o nosso tubo fosse esse, tá? Nós vamos dividir aqui em duas partes, praticamente iguais. E lembra que eu falei para vocês, todas as vezes que você for fazer desenho de harmônicos em tubos, é extremidade fechada, nó, extremidade aberta, ventre. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Aqui nós temos a formação de um nó. E aqui, um outro nó. Daria certo esse desenho? Não pode, né, turma? Essa extremidade que é aberta, você não pode formar nó nela. Tem que ser ventre. Ah, então, professor, nós vamos começar ao contrário. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho o tubo. Vamos dividir ele aí mais ou menos na metade. Então, eu faço um ventre na extremidade aberta. E vou fazer mais um harmônico aqui. 2 iguais ao primeiro que nós fizemos. Opa, deu problema aqui, ó. Você não pode fazer isso. Na extremidade fechada, não tem como formar ventre. Tá bom? E aí vem aquele, então, que é mirabolante, né? Fala, ah, professor, eu resolvi o problema, ó. Vamos dividir o tubo no meio. Aqui eu faço assim. E faço aqui assim. Isso aqui é uma inconsistência física, né? Como é que ao mesmo tempo essa região ela pode ter um nó e um ventre? Não tem como, tá? Então isso aqui está errado, né? Bom, aí vem a pergunta então, né? Como é que fica a formação do segundo harmônico no tubo fechado? Eu já respondo para vocês. Então, apagando esses desenhos aqui, a resposta é, de frente para todo mundo, a resposta é, não fica. Não se forma. Então, quando nós falamos de tubo fechado, observação muito importante, tá? Não existem harmônicos pares. Turma, em tubo fechado, só há formação de harmônicos ímpares. Não existem harmônicos pares. Então, o segundo harmônico não forma, o quarto harmônico não forma, e assim por diante, tá?
Então, uma vez eu estava assistindo uma apresentação de um maestro que falava, né, sobre detalhes da vida de Sebastian Bach e de outros grandes compositores da música, né, mundial, né? E uma das coisas interessantes que ele falava, ele passava por vários lugares onde esses grandes compositores tocavam e tudo mais, e reproduzia algumas das suas composições, né? E um determinado momento ele comenta, né, numa igreja que tinha como se fosse um órgão de fole, né? Em que ele fala, olha, esse órgão ele tem um som muito pobre porque ele tem muitos tubos fechados e esses tubos fechados não formam todos os harmônicos. Então, bem colocado, na época eu assisti o programa, né? Ele colocou muito bem aí esse fato de que o som realmente fica pobre porque você não tem todas as frequências que os tubos abertos conseguem formar. Legal? Então é isso. Tubo fechado não forma harmônico par, apenas harmônico ímpar. Então vamos para o terceiro e último harmônico para depois a gente fechar esse estudo, tá bom? Então eu estou guardando vocês naquele segundinho ali. Vai lá, moçada, para as anotações ali, hein? Beleza. Então é o seguinte. Vamos agora, de novo, falando sobre os dois tubos, tubo aberto e tubo fechado, só que agora no terceiro harmônico. Vamos lá. Moçada, então é o seguinte. Fazendo de novo o nosso desenho aqui, vamos lá, tubo aberto, faz na medida aí, bonitinho, e procura dividir o comprimento do teu tubo, agora, em 3 partes iguais. Tá legal? Então vamos dividir o comprimento do nosso tubo em 3 partes iguais. Então eu já vou dividir o meu aqui, ó. E quero que vocês dividam o de vocês aí, para a gente fazer essa construção juntos. Moçada, isso aqui é a mesma coisa que o curso de ótica, viu? Tá? Se você não fizer junto comigo, se você não desenhar, não anotar, puxar a parte matemática junto comigo, de nada adianta. Tá? Só olhar parece muito simples. É igual você olhar uma pessoa jogando tênis, não é verdade? Ah, o cara tá jogando tênis lá, pá, dá umas raquetadas na bolinha, você fala, ah, isso aí é fácil, entra lá para você fazer. É difícil. Então, só de olhar, não aprende. Claro, tem uma noção, mas não aprende. Aprende fazendo, vivendo na prática. Senão, não dá certo. Vamos lá? Então, dividindo o tubo em 3 comprimentos iguais, tá certo? Isso tudo equivale ao comprimento L desse tubo, tá certo? E isso aqui é o que a gente chama de terceiro harmônico. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Moçada, o terceiro harmônico são 3 desenhos iguais ao primeiro. 3 desenhos, tá? Então nós vamos tentar encaixar os 3 desenhos aqui, ó. Beleza? Então, ó, o primeiro vai ser isso aqui. Olha lá, formou. O segundo desenho, isso aqui. E o terceiro desenho é isso aqui, ó. Então, se você fizer 3 desenhos iguais ao primeiro, fica fácil de você construir, tá? Então, agora que nós já fizemos, eu posso apagar essas divisões do tubo, tá legal? E agora nós vamos marcar os comprimentos, tá bom? Então, ó, quando o fuso é formado por completo, né? Ou seja, aqui, ó, nós temos um nó, aqui um outro nó, e aqui mais um nó, tá certo? Então, nesses fusos que são formados por completo, o comprimento é lambda sobre 2. Se você cortar o fuso pela metade, o comprimento vai ser lambda sobre 4, que é o que acontece nessa extremidade e nessa aqui também, lambda sobre 4. Beleza? Agora nós vamos juntar tudo e vamos equiparar isso ao comprimento do tubo. Então vai ser lambda sobre 2, 2 vezes, mais lambda sobre 4,
também 2 vezes, e tudo isso equivalendo ao comprimento do tubo, tá? Nesse primeiro aqui, ó, eu não vou cortar esse 2, eu vou deixar. E aqui no segundo eu simplifico e aparece um 2 aqui embaixo. Tá joia? Então eu tenho lambda sobre 2 mais 2 lambda sobre 2. Eu encontro que L é igual a 3 lambda sobre 2. E aí agora nós isolamos o lambda. Então eu passo o 2 multiplicando e o 3 dividindo. Tá joia? Então dessa forma, o lambda ele é igual a 2L sobre 3. Beleza, pessoal? Muito bem. Bom, jogando o lambda na fórmula da frequência, né? Da fórmula da equação fundamental da ondulatória para que a gente obtenha a frequência. Então aí sai a frequência, que é V dividido por lambda. No lugar do lambda vai entrar o 2L sobre 3. Só que como você está dividindo frações, aquele 3 ele vai subir. Então, no final, a hora que você faz o equacionamento, nós caímos que a frequência do terceiro harmônico ela fica sendo 3V sobre 2L. Tá legal? Como eu já falei para vocês, cálculo específico do terceiro harmônico de tubo aberto. Joia? Bom, e para o tubo fechado, que agora há pouco nós vimos que eles só formam harmônicos ímpares, né? Harmônicos pares eles não podem formar. Então, para o tubo fechado, pessoal, a brincadeira vai ser essa aqui, ó. Vamos lá. Então, eu vou formar um tubo, sempre com uma das extremidades sendo fechada. Então, vai ser isso aqui, ó. Extremidade fechada. Beleza, esse é o nosso tubo. E aí, vamos colocar o comprimentozinho dele aqui, né? Comprimento L, tá joia? E também vamos fazer, nesse tubo, a análise do terceiro harmônico. Beleza. Moçada, então todos esses modos de vibração dos tubos, né? São frequências nas quais eles ressoam. Lembram da aula de ressonância? Então você pode colocar um tubo para ressoar, se você colocar aqui um equipamento que faça esse tubo vibrar em uma de suas frequências naturais, que são essas que nós estamos analisando. Legal? Vamos lá, terceiro harmônico. Vamos dividir então o nosso tubo em 3 comprimentos iguais? Vamos lá? Ó, então vamos fazer uma marquinha aqui. Faz a divisãozinha. E nesse caso, pessoal, nós vamos deixar a divisão aqui, que ela vai ser útil para nós, tá? Então agora, 3 desenhos iguais ao primeiro, beleza? Então vai ser isso aqui, ó. 1, 2, e o terceiro formando um nó lá na extremidade fechada do tubo. Espera aí que eu copiei aqui. Pronto. Tá aí o desenho. Tá certo? Então, esse é o terceiro harmônico do tubo fechado. Nós notamos a formação de um nó aqui e um outro nó aqui na extremidade fechada. Tá joia? Ah, professor, vamos apagar essa linha do meio e vamos deixar aquele fuso por inteiro. Não, porque isso vai ser útil para nós. Olha só. Então, se eu disser que cada pedaço desse aqui, ó, vale lambda sobre 4, nós conseguimos tirar a parte matemática. Tá certo? Então, aqui vale lambda sobre 4, lambda sobre 4, e aqui, de novo, lambda sobre 4. Tá joia? Então, cada trechinho desse, né, valendo lambda sobre 4. Aí, nós juntamos isso ao comprimento do tubo. Então, eu vou dizer que L, comprimento do tubo, é igual a 3 lambda sobre 4. E agora eu vou isolar o lambda. Então, eu passo o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Fazendo isso, o lambda fica sendo
4L dividido por 3. Beleza? Específico também esse cálculo para o terceiro harmônico de tubo fechado. Jogando isso na frequência, nós sabemos que a frequência é a velocidade dividida pelo lambda, né? Se eu substituir aquele lambda aqui, vai ficar V dividido por 4L sobre 3. Aquele 3 sobe a hora que você faz o cálculo, e aí você tem a frequência do terceiro harmônico de tubos fechados sendo 3V sobre 4L. Beleza, moçada? Muito bem. Então, ó, cálculos específicos para o terceiro harmônico de tubos fechados e abertos. O que nós vamos fazer agora? Vamos desenhar o quarto harmônico, o quinto, o sexto e assim por diante? Não há necessidade, tá certo? O que nós vamos fazer daqui em diante? Nós vamos fazer uma generalização, tá? Se você observar, nós temos uma estrutura que vem se repetindo ao longo de todos os harmônicos, e é isso que eu quero que vocês percebam, tá bom? Então vamos lá. Aquele segundinho para vocês se organizarem aí com as anotações e eu já volto. Beleza. Turma, se nós observarmos a formação dos harmônicos no tubo aberto, acontece o seguinte. No primeiro harmônico, nós percebemos que o lambda do primeiro, ele era 2L, certo? O lambda do segundo, então vamos por aqui, ó, primeiro, segundo, deu apenas L. E o lambda do terceiro deu 2L sobre 3. Tá certo? Então vai acontecer o seguinte. Aqui, ó, se eu colocar o número 1 aqui embaixo, eu não mudei a expressão. Se eu colocar um 2 em cima e um 2 embaixo, eu também não mudei a expressão. E aí você vê que do primeiro lambda ao terceiro, nós tivemos uma evolução de maneira que o primeiro era 2L sobre 1, o segundo 2L sobre 2, o terceiro 2L sobre 3 e assim por diante. Opa! Então isso mostra para nós que eu posso generalizar a formação do comprimento de onda, dizendo que em tubo aberto, o lambda do enésimo harmônico vai ser 2L sobre N. Beleza? Muito bem. Se nós pensarmos na frequência, acontece a mesma coisa. A frequência do primeiro harmônico, ela deu V sobre 2L. A frequência do segundo deu V sobre L. E a frequência do terceiro deu 3V sobre 2L. Então, se eu pegar essa expressão do meio, multiplicar por 2 em cima e embaixo, e a primeira eu colocar um número 1 aqui, que já existe, mas que está escondido, você percebe que há uma estrutura fixa e que você tem só o primeiro número aqui variando, tá certo? De acordo com o harmônico em que você está. Então, no primeiro harmônico, o número é 1. No segundo harmônico, ele é 2. No terceiro harmônico, ele é 3. E assim por diante, tá? Então, nós também generalizamos isso, escrevendo que a frequência do enésimo harmônico vai ser N vezes V dividido por 2L. Joia? Muito bem. Quando nós passamos a analisar essa estrutura, se você observar que essa parte aqui, ó, é a frequência do primeiro harmônico, então eu posso escrever que a frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro. Joia? Não é isso? Eu tenho aqui N e essa estrutura que eu circulei é a estrutura da frequência do primeiro. Então, a frequência de qualquer harmônico é N vezes a do primeiro. Isso é bem útil na solução de exercícios. Tá legal? Vamos fazer agora a mesma análise, só que para os tubos fechados. Vamos lá, então, pessoal. Então, funciona assim. Ó. Para os tubos fechados, nós só temos harmônicos ímpares. Né? Harmônicos pares não se formam, como nós vimos aqui durante a nossa aula. Tá? Então, o que vai acontecer? No primeiro harmônico, o lambda ele deu igual a 4L.
primeiro harmônico. No terceiro, ele deu 4L sobre 3. Então, se eu colocar o número 1 aqui embaixo, eu percebo que a estrutura ela vai variando de acordo com o harmônico. E o número de baixo aqui, ele está batendo com o harmônico que eu estou. Né? Então, a generalização que nós fazemos para o lambda de tubos fechados vai ser que esse lambda do enésimo harmônico, ele é 4L sobre N. Tá joia? Em que N é o número do harmônico em que você está. A frequência ela segue a mesma estrutura. A frequência do primeiro harmônico deu V dividido por 4L. A frequência do terceiro harmônico deu 3V sobre 4L. Tá certo? Se você pegar, então, o cálculo da frequência do quinto harmônico, vai dar 5V sobre 4L e assim por diante. Tá certo? Então, nós podemos generalizar isso também, dizendo que a frequência do enésimo harmônico vai ser NV sobre 4L. Tá certo? A mesma ideia que nós usamos agora há pouco para o tubo aberto, eu também uso para o tubo fechado, tá? Que ideia que é essa? De que essa estrutura que nós temos aqui, ó, é a estrutura do primeiro harmônico. Beleza? Então nós podemos reorganizar essa expressão de maneira que a frequência do enésimo harmônico seja N vezes a frequência do primeiro. Tá? Agora, o único cuidado que nós temos que ter é que aqui, para tubos abertos, o N é um inteiro qualquer. Né? 2, 4, 5, 6, não tem problema nenhum. Aqui em tubos fechados, não. Você tem apenas N sendo um número ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim vai embora, dependendo do harmônico em que você está trabalhando. É só esse o cuidado que a gente tem que ter. Tá? Fazendo então uma legendinha aqui, ó, nós temos esse L que representa o comprimento do tubo, tá certo? Eu tenho o V, que representa a velocidade do som no ar. Tá joia? E tenho o N, onde o N faz o papel do número do harmônico. Nós chamamos dessa forma porque esse número de harmônico, eu quero que vocês não façam confusão. Muita gente confunde isso, tá? Número do harmônico não é número de nó. Claro que alguns livros até gostam de usar o número de nó na composição dessa estrutura, mas não é. O número do harmônico não é o número do nó, tá certo? Pode, se você quiser, você pode até construir uma estrutura aqui em função do número de nós, mas o harmônico não é o número do nó, tá? Então, esse N é número do harmônico em que você está. Primeiro modo de vibração a gente chama de primeiro harmônico. Segundo modo de vibração, segundo harmônico e assim por diante, tá? Então, lembrando que em tubos fechados nós só temos harmônicos ímpares, nos tubos abertos nós temos todos os harmônicos, pares e ímpares, e o N representa esse número, tá certo? V, cuidado, velocidade do som no ar. No interior do tubo nós temos apenas ar, tá? Diferentemente de uma corda vibrando, onde o V é a velocidade da onda na corda. Aqui não, é a velocidade do som no ar, porque o tubo tem ar no seu interior. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a análise da formação de harmônicos em tubos, e nos nossos encontros ao vivo, nós vamos fazer exemplos para entender a utilização disso aqui, tá? Nós vamos pegar exemplos bem simplesinhos e depois nós vamos evoluindo para os exercícios mais complexos, beleza? Então é por isso que eu aguardo todos vocês nos nossos encontros ao vivo para a gente ir tirando as dúvidas a respeito disso aqui. E quem ainda não participa, vem conosco participar desses encontros ao vivo, beleza? Valeu, galera, bons estudos para todos, tá? E sigam firmes, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Né? O vestibular, ele está aí. Daqui a pouco nós estamos lá sentados fazendo prova. Então a hora da gente estudar é agora. Beleza? Abraço. Valeu, galera.